Boa tarde, senhoras e senhores. Neste momento, vamos assistir ao vídeo institucional dos nossos patrocinadores. Na ENGIE, agimos para construir um mundo de baixo carbono do amanhã. Como grupo líder global em energia, operamos em 31 países e somos pioneiros da transição energética. Temos o compromisso com um mundo de baixo carbono para nós, nossos clientes e para as futuras gerações. No Brasil, atuamos em geração, transmissão e comercialização de energia, transporte de gás natural e soluções energéticas e de engenharia para indústrias e cidades. Nós da ENGIE agimos. Agimos para conectar os brasileiros à energia renovável, uma energia neutra em carbono. Nós da ENGIE criamos soluções inovadoras, digitais, seguras e pioneiras, que descarbonizam e garantem a energia do amanhã. Nós da ENGIE aceleramos nossos esforços coletivos para alcançar uma economia neutra em carbono. Nós da ENGIE agimos juntos, com nossos fornecedores e clientes para o uso responsável de recursos naturais. Juntos com nossos colaboradores e colaboradoras e a sociedade, para reconciliar o progresso com o desenvolvimento sustentável. ENGIE, let's act together. Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação! O inglês é o idioma oficial dos negócios. E para alavancar sua empresa em um mundo sem fronteiras, é fundamental se comunicar de forma eficiente com os novos mercados. Pesquisas indicam que as empresas mais inovadoras oferecem treinamento em inglês. Mas no Brasil, ainda há muito espaço para melhorias, já que somente 5% da população afirma ter algum conhecimento do idioma. Por isso, o IBEL, que tem mais de 85 anos e é certificado pela Embaixada Americana, expandiu o portfólio do IBEL Corporate, oferecendo soluções cada vez mais voltadas para o mercado corporativo. Nossos cursos são personalizados para a sua organização e transformam seus colaboradores em profissionais bilíngues. Para a Froneri, o idioma inglês ele é muito importante justamente por conta das oportunidades que a gente tem fora do Brasil para nossos colaboradores, né? Dentro do nosso planejamento estratégico de RH anual, a gente tem o idioma inglês como fundamental. Ele é parte do pilar do treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da Froneri, principalmente para os colaboradores que vão trabalhar fora. O IBEL tem ensinado para a gente uma maneira de falar em inglês muito importante. O feedback que a gente tem dos alunos, dos colaboradores que são alunos do IBEL, tem sido muito positivos. A gente sabe que o IBEL tem uma bagagem muito grande, né? Muito tempo no mercado, então isso foi importante para a gente. Os alunos aprendem em diferentes formatos, com aulas individuais ou em grupo, nas filiais do IBEL, na própria empresa e até mesmo online. Todos os professores são experientes e com certificados internacionais. E tem mais, a área de recursos humanos recebe relatórios periódicos para acompanhar a evolução do colaborador. O fato é que nós aprimoramos a atuação do IBEL Corporate. Agora nós temos diversos cursos
customizáveis. E temos também alguns cursos agora novos de prateleira que são bem interessantes. Um novíssimo que nós temos é o curso de inglês para profissionais de RH. Esse eu acho que veio bem a calhar, veio pegando uma pauta interessante também, que a pauta ESG, que é uma pauta muito forte, além de falar dos subsistemas de RH como um todo. Um outro ponto importante é a atuação com português para estrangeiros. Tem havido uma procura interessante por esse curso, até de algumas universidades de fora. Nós temos aqui parcerias com algumas universidades que trazem alunos para a gente exatamente para o português para estrangeiros, mas aqui mesmo no Brasil nós já atendemos algumas empresas que têm essa necessidade específica. Invista no seu recurso mais valioso, as pessoas. Com o IBEL Corporate, você soluciona os desafios de comunicação em inglês da sua empresa e aumenta as oportunidades para seu negócio. Multiplan, atuando com criatividade e pioneirismo nos setores de shopping centers e empreendimentos imobiliários. Nos anos 80, a Multiplan inaugurou os primeiros shopping centers regionais do Brasil, contribuindo para a urbanização e o crescimento de diversas cidades. Nasciam novos hábitos de consumo e de lazer. É gratificante vender, mas é muito mais gratificante fazer as pessoas felizes. Multiplan está em várias localidades, várias regiões, onde a gente desenvolve projetos sempre com uma filosofia. Dar mais do que as pessoas esperam. Sempre disse que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Mas para fazer bem feito, você tem que gostar do que faz. E quando você gosta muito daquilo que você faz, você presta muita atenção nos detalhes. E a diferença está nos detalhes. Todos são projetos que reforçam a estratégia da companhia de crescimento constante e sempre com o foco no cliente. Nós fazemos um empreendimento pensando no sucesso das pessoas, de fazer as pessoas felizes. Isso é que é fundamental. Me perguntam se que o meu negócio é varejo, eu digo não é varejo. Meu negócio é dar prazer às pessoas. Sem prazer, ninguém vive. Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Desde quando você acorda, o nosso gás já está presente na sua rotina, do seu banho quente até o preparo do seu café da manhã. A distribuição do gás natural é especialmente pensada para você. Trabalhamos para prestar o melhor serviço, investindo em tecnologia e monitoramento 24 horas. Com um rigoroso controle de qualidade, a sua família pode ter a certeza de que a energia necessária para o seu bem-estar e a sua segurança está garantida. No Brasil, a Naturgy atende a dezenas de municípios, levando o conforto do gás natural para milhares de domicílios. O nosso trabalho vai além do fornecimento de gás natural canalizado. Nós somos insumo que leva soluções para residências, move carros, abastece indústrias e apoia o desenvolvimento comercial. Fornecemos energia natural. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Sempre trabalhando para ajudar você a continuar a garantir que siga em frente, na direção de seus sonhos. E estaremos lá com você, mesmo que não note nossa presença. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, a energia que te move. Naturgy. Damos início ao painel de encerramento do Fórum Rio Empreendedor, o Rio de Mauá ao Chá,
GPT, um passeio pela história carioca. Queremos fazer um agradecimento aos patrocinadores Diamante, Benafer S.A. Comércio e Indústria, Ende Brasil, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, Ibeu, Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Naturgy. Aos patrocinadores Ouro, 15º Cartório, Ofício de Notas, Multiterminais Logística Integrada e PX Creative Lab Tecnologia Limitada. Aos patrocinadores Prata, ETC Brasil e Iniciativa FIS. E aos apoios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio, Bicicleta Leve, Ateliê dos Sabores, Wismart, Editora Record e a AELRJ, Associação Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro. Neste momento, recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar. E o historiador, professor Milton Teixeira. Assim está ótimo. Bem, muito boa noite já, né? Eu creio a todas, a todos. Eu queria saudar o nosso professor Milton Teixeira, esse professor que encanta o Rio de Janeiro através das ondas da Band. Eu, com muita frequência, ouço o professor Milton Teixeira na Band. A Band é uma rádio que tem dado muita alegria a todos nós aqui, ao Rio de Janeiro, que nos agracia com muitas personalidades e muitos especialistas em temas os mais variados. E o professor Milton Teixeira, eu aprendi a admirá-lo através dos seus programas na rádio. Os programas que levam as pessoas comuns a passearem. Recentemente ele fez um pela barca Rio-Niterói, e com milhares de pessoas ali, ou centenas, eu não sei, uma quantidade gigante, e segundo 400 pessoas acompanhando o professor Milton Teixeira nas suas narrativas de forma muito coloquial, mas com muito conteúdo e muito profundo conhecimento que ele tem da história do Rio de Janeiro. É uma honra recebê-lo aqui, professor Milton Teixeira, nessa Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa do Mauá. A Casa de Mauá, que começou lá no nosso Casa França Brasil, depois se deslocou aqui para o Centro Cultural do Banco do Brasil e, após pequenas paradas, aqui chegou nesse prédio extraordinário, maravilhoso, que nós estamos finalizando hoje, o 2º Fórum Rio Empreendedor. Não é pouco o que foi feito nesses 2 dias aqui. Eu, antes de convidar a moderadora desse encontro, que será a professora Aspásia Camargo, eu queria agradecer do fundo do coração a cada um dos funcionários da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que nesses dias, não somente nesses 2 dias, mas nesses 80 dias que eu assumi a presidência da associação, tem se dedicado de forma absoluta, integral, a que a gente pudesse fazer esse evento acontecer. Eu fiz questão absoluta que esse evento acontecesse nos primeiros 90 dias do meu mandato, para que nós pudéssemos já dar um ritmo necessário a que essa associação comercial terá durante esse mandato, que eu exerço em conjunto com meu irmão e amigo, Rui Barreto Filho, na presidência do Conselho Empresarial, do Conselho Superior da Associação Comercial, que tem sido um parceiro absolutamente genial, me ajudando muito para que nós possamos executar as coisas que precisam ser feitas aqui na Associação Comercial, para que transformemos, professor Milton Teixeira, essa cidade do Rio de Janeiro num lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar.
é muito importante que tenhamos aqui um historiador falando para a gente, porque a história é o nosso DNA, é o que nós carregamos na nossa cultura. Nós não podemos desperdiçar o fato histórico, o acontecido, porque isso é que nos formou, é o nosso DNA. A partir dessa visão histórica, do que aconteceu na evolução dessa cidade, dessa maravilhosa cidade que eu adotei como minha, eu digo, professor, como médico que sou, que é a partir desses conhecimentos que o senhor possui com tanta intensidade que nós podemos construir o nosso RNA, a proteína do futuro, o que nós desejamos que ela seja. Para que nós não cometamos erros, nós temos que aprender com o que foi feito e construir uma nova visão de cidade, um novo locus para a gente viver, para a gente se divertir, para que possamos ter uma felicidade geral nessa cidade, com segurança, possamos caminhar nas ruas, nas praças, que o professor Milton Teixeira possa caminhar com todos nós pelas ruas do centro da cidade sem medo de ser assaltado, sem medo de ser, enfim, das coisas que acontecem ocasionalmente e que nós, como cidadãos, não podemos somente ficar esperando que o poder público faça aquilo que tem que ser feito. Nós temos que cobrar do setor público aquilo que necessariamente precisa ser executado para nos dar a tranquilidade, a paz, o prazer, a vida prazerosa que queremos viver, o local adequado para se trabalhar, o locus de investimento, o locus de empreendedorismo, enfim, e que nós possamos aqui receber os amigos que querem visitar essa maravilhosa cidade. Muito obrigado, professor Milton Teixeira, muito obrigado a todos vocês que numa sexta-feira, não é trivial, eu dizia há pouco, numa sexta-feira conseguirmos reter até essa hora um conjunto de pessoas que devem ter outras atribuições a fazer na vida, mas obviamente que isso é por conta dessa estrela da história carioca, professor Milton Teixeira, que faz com que todos estejamos aqui ainda. Eu agradeço a todos, dou a palavra ao professor Milton Teixeira, mas antes eu queria convidar a professora Aspásia Camargo para ser uma mestre de cerimônia, a MC Aspásia agora. Vai ser a nossa condutora desse encontro. Bem, eu acho que tivemos aqui, desde ontem, tantas emoções, tantas revelações, tanta sabedoria ao longo de todos os nossos debates, e agora é o grande finale. Nós estamos vivendo o grande finale, porque, assim como ontem, terminamos lindamente o nosso dia comemorando a cultura, a indústria cultural carioca, os líderes que fizeram dessa cidade o que ela é, deram a ela a grandeza que ela tem. Hoje, por decisão de José Vilar, e eu tenho certeza que os Barretos estão aqui eufóricos com isso, porque amam o Rio de Janeiro, né, de uma maneira extremamente responsável, né? Então, deram a nós esse privilégio de receber aqui o Milton Teixeira. E o Milton é um historiador, ele é um amante dessa cidade, profundo conhecedor dessa cidade, e um guia turístico como não tem igual. Eu acho que em nenhum lugar do mundo nós temos um guia dessa dimensão. Primeiro que ele tem estirpe, ele vem lá do tempo de Estácio de Sá, a família dele é a mais antiga do Brasil, avós, né, que fizeram o império, que conviveram com Mauá, portanto, Mauá, José, vai ser coisa da intimidade dele, não é? Mas, sobretudo, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui viveram a emoção que eu vivi nos momentos mais difíceis do Rio de Janeiro, naqueles momentos mais sombrios, onde a gente achava que tudo estava perdido, que nós tínhamos perdido nossa cidade, que nós tínhamos perdido nossa grandeza,
que nós tínhamos perdido a nossa identidade. E quando a gente abria o jornal, ouvia o Milton em algum lugar, meu marido é testemunha, porque é um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro, havia um grande alívio, uma grande alegria, porque ele trazia de volta o nosso passado com minúcias, com sutilezas que nos enchiam a alma de alívio e de prazer. Então, é com esse Milton Teixeira que nós vamos agora compartilhar esses momentos finais de comemoração, apenas com um adendo, que não tem GTP, gente. Ele vai falar de Mauá, vai falar do Rio de Janeiro, o GTP é ele, porque não há GTP melhor do que Milton Teixeira para identificar cada ponto, cada prédio, cada rua, cada praça, cada avenida dessa querida cidade que nós tanto amamos. E eu acho também que existe uma intenção explícita aqui ao convidar o Milton, que é realmente essa adoção da Associação Comercial do Rio de Janeiro pelo centro da cidade. Nós queremos ver esse centro reconstruído, peça a peça, né? E nada melhor do que ele para nos dar os circuitos dessa cidade magnífica que nós tanto amamos. Então, com a palavra, o Milton. Muito obrigado. Agradeço as palavras amantíssimas de Dona Aspásia, figura que já admiro há bom tempo e agora admiro mais ainda. É uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco de Mauá e da cidade maravilhosa, do Brasil, né? Porque Mauá não se restringe a Rio de Janeiro, se restringe ao Brasil todo. E, de uma certa forma, se ele tivesse conseguido vencer o carrancismo da época, hoje o Brasil estaria num patamar... É arriscado falar em bola de cristal, mas com certeza tinha uma visão de Brasil muito mais avançada do que a média dos homens de sua época. E pagou um preço por isso, né? Pagou um triste preço por isso. Para vocês terem uma ideia, quando Mauá estava nascendo, por volta de 1811, a média de alfabetização no Brasil era de 0,5%. 0,5%. Pois é. Então, hoje só alguns líderes, mas naquela época era a totalidade da população. Então, e esse 0,5% que sabia ler e escrever, a maioria era de homens. Era de homens, porque as mulheres normalmente eram excluídas da educação formal. Nós não tínhamos ideia de um país, não tínhamos ideia de uma nação, éramos capitanias isoladas que serviam a Portugal. Dom João, quando vem para cá, consegue em 13 anos transformar esse mundo disperso num país unido, dando-lhe força e acreditando em algo que ele piamente levou adiante, que foi transformar isso aqui num grande empório comercial. Realmente ele viu o futuro. Quando ele chegou aqui, ele percebeu logo: o Brasil é próspero, Portugal não é. O Brasil é o futuro. E ele, quando deixou nossa terra, deixou triste. E daí, em Portugal dizia, quando vi um mapa do Brasil: ali é que eu fui feliz, ali é que eu fui rei, passei no Brasil os melhores anos da minha vida. E ele era tão visionário que ele já falava para o filho: olha, quando isso aqui se libertar, antes seja para ti, que me hás de respeitar. E o Mauá conviveu com esses momentos todos aqui no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, quando o Mauá estava completando quase 30 anos, em 1840, a cidade tinha 400 mil habitantes, do qual 200 mil eram escravos. Não existia encanamento d'água domiciliar. Ainda tinham várias parcelas da população que só tomavam banho de 3 em 3 meses. Quando então se trocava de roupa. A coisa era assim, não havia sistema de esgotos. A iluminação do Rio, inaugurada a duras penas no período colonial, ainda era com óleo de baleia
e só abarcava algumas ruas. Para andar pela cidade era a pé, não existiam transportes coletivos. Dom João autoriza a primeira linha de ônibus em 1817 para ligar São Cristóvão à Baixada, para que as pessoas pudessem beijar a mão dele lá em Santa Cruz. Os ônibus, que nenhuma mulher se atrevia a entrar, porque balançava tanto que elas acabavam encostando nos homens, então ficava mal falada. Então tinha-se isso. Isso porque o calçamento das ruas era todo pé de moleque. Ninguém aqui falava em nada de modernizar. Havia uma reação contrária muito forte que precisou ser vencida aos poucos. E é nesse meio que entra o Mauá. Assim que ele vai trabalhar para o Philip Carruthers, que ele viaja à Inglaterra, vê o que é a Revolução Industrial, vê as potencialidades, o que é o atraso da escravidão, ele volta com outra cabeça e procura trazer essa modernidade para o Brasil. E de uma certa forma ele consegue vencer muita coisa. A iluminação a gás, que era uma novidade, na Inglaterra diziam que aquilo ia explodir a cidade, não explodiu nada, foi perfeita. Olha bem, hein? Uma luminária a gás tinha a potência de 4 velas, mas isso era considerado um grande avanço. Depois disso nós vamos ter a melhoria nos transportes. Já em 1859 vamos ter os primeiros bondes puxados a burro para a zona, para a Tijuca, linha esta que durou muito reformada até 1967. Para quem viveu essa época deve se lembrar dos bondes que eram chamados carinhosamente de Rita Pavone, que eles eram baixinhos, pequenininhos, lembrando a cantora italiana Rita Pavone. Depois vai ter os bondes para a Zona Sul, que vai para as mãos de um nova-iorquino, Charles Greenall. Para vocês terem uma ideia, o bonde a puxa da burra era tão eficiente que ele fazia o trajeto da Rua do Ouvidor até o final da Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, em 55 minutos. Vai fazer isso hoje de carro para ver o que é bom para a tosse. Burro, hein? Burro. Daí, de vez em quando, ainda empacava, ainda tinha paradas, fazia em 55 minutos. Então, o que foi a Revolução? Paralelepípedos. Eu trouxe aqui uma série de PowerPoints que pegaram exatamente esses momentos. E o primeiro deles, está ele aqui, foi feito pelo Henry Howard Klumb, que são das primeiras fotografias paisagísticas da cidade. São até um pouco desfocadas. Em 1840 é feita a primeira experiência com fotografia no Rio de Janeiro. Dom Pedro II adora a ideia e compra a primeira máquina fotográfica e cria o primeiro selfie. Ele tira a foto dele mesmo. Até hoje ninguém sabe como é que ele fez isso, mas é o primeiro selfie, até prova em contrário. 1845, não tinha pau de selfie, não tinha nada disso. Provavelmente devia ter um timer na máquina, que ele acionou, mas diz que eu tirei sozinho. Ele escreveu depois, tirei essa foto sozinho. Então aqui nós vemos o passo, com um cidadão à frente, provavelmente deve ser verão, 40 graus, a roupa assim bem leve, né? Bem própria ao nosso sistema. A praça não tinha nenhum tipo de calçamento, era lama mesmo, era uma coisa bem primitiva. Próximo nada, tem aqui essa máquina. Eu tenho que... aqui tirado do alto do Morro do Castelo, olha que confusão, era a Praça 15, ali no meio está o chafariz, bem no meio da ilustração, a Ilha das Cobras, ali em cima. A foto foi tirada do Morro do Castelo, era tudo assim, a igreja de São José, que aparece aqui a frota comercial da época. Já em 1846, já tínhamos transatlânticos ligando a Europa ao Rio de Janeiro. Esses transatlânticos eram esses barcos aqui, bem diferentes dos de hoje. Nossa, conforto era uma coisa de doido. Olha como é que era a Praça 15, lama, né? Lama pura. Ali aparece o passo, a Igreja do Carmo, então Capela Imperial,
a igreja da Ordem Terceira do Carmo. Esse prédio aqui, de 2 andares, é o prédio da família Teles de Menezes, que na época sediava um dos maiores hotéis do Rio de Janeiro, o Hotel de France, que servia uma culinária francesa. E a foto foi tirada de onde estava um outro hotel, que era que vinha de 1817 e tinha a novidade de ter quartos com banheira. Hotel Farroux, que pertenceu ao francês Charles-Émile Farroux. Então, Dom João chegou a frequentar esse hotel e o prédio durou até que a Avenida Perimetral colocou abaixo, em 1956. Aqui. E aqui já a grande novidade, fruto da Revolução Industrial, as barcas a vapor, ligando o Rio a Niterói. Em 1834, foi feita a reforma constitucional, isso aqui passou a ser um parlamentarismo, e separou-se a corte do Estado do Rio, do que seria o Estado do Rio, seria a província do Rio de Janeiro. Então foi eleita a nova capital, a Vila Real da Praia Grande. Como era capital, não podia mais ser vila, então virou Imperial Cidade de Niterói. Para você ir de barco até lá eram 4 horas. A Companhia Fluminense botou as 3 primeiras barcas em funcionamento exatamente em 1834. Era a Niteroense, a Praia Grandense, e a terceira era a Especuladora, que aliás é o que eu gostava mais do nome, Especuladora, que vai explodir, por sinal, fizeram especulação demais com ela. Então está lá. A estação das barcas era exatamente onde está a atual estação. Aliás, o prédio que está lá, feito no início do século XX, envolve esse edifício, que é bem da Revolução Industrial, com colunas de ferro e tudo mais. O resto, a praça, você vê como é que era descuidada a cidade do Rio de Janeiro, né? Olha só, o chafariz, dito de Mestre Valentim. Atrás o mercado. No local desse mercado está o edifício que depois foi a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, para você imaginar, esse mercado foi abaixo em 1911. Ali está o prédio, a Rua do Mercado, o prédio dos Teles de Menezes, dá para ver uma partezinha dele. E olha que beleza o calçamento, olha, imagina na chuva, isso aqui, o que não era cidade do Rio de Janeiro. Ué, hein? Aqui. Sim, o chafariz do Mestre Valentim. Água, você tinha que mandar o seu escravo apanhar água. Nós só vamos ter água encanada em 1876. Aí é que nós podíamos tomar banho com mais regularidade. Mas aí começou a faltar água na cidade, porque secaram os mananciais que nos abasteciam. Tivemos que buscar em lugares distantes, como em Caxias, etc. Depois, já no século XX, do Guadu e outros lugares. Os escravos apanhavam água, levavam para casa, era só para beber e cozinhar, tomar banho só de 3 em 3 meses, quando então se trocava de roupa. Era assim. Por isso, cada uma, mesmo as senhoras mais elegantes, só tinham 4 mudas de roupa, trocada quando mudavam as estações, primavera, verão, outono e inverno. Era assim, né? A roupa era guardada em baús. Armário, gente, era para guardar arma. Era para guardar arma. Daquela época, quem saía do armário saía para mandar bala. Pois é, hoje é um pouco diferente, mas deixa para lá. Então, mas na época era assim, saía para mandar bala. Vou sair do armário. Então, a mulher sai na frente. Então a coisa era assim. A cômoda era uma coisa rara, só os grandes fazendeiros tinham. A cômoda vem da Europa. O chafariz está lá. Hoje não verte mais água, pelo contrário, vertem a água dele. Aqui, olha a novidade, já tinha sido instalada a rede de água domiciliar. Banhos em 3 idiomas. Você queria tomar banho, banhos em francês, baths, e banhos em português, do Hotel Farroux. Esse é o famoso Hotel Farroux que citei há pouco, de 1817. Esses papagaios de pirata aí, da época. E tem dos dois lados, anúncio de banho. Banho, era novidade, seria mais ou menos, temos internet. Seria a grande novidade da Revolução Industrial. Tinha água encanada nas casas. Essa água não era tratada, detalhe, hein? A água só vai começar a ser tratada em 1934, que é quando começa a colocar cloro na água, para matar germes e bactérias. O resto, todo mundo ficava com disenteria mesmo.
Aqui os hotéis ao longo do Largo do Passo, olha que beleza de entorno para os turistas. Hotel Waltz. Tem escrito já em inglês, não, o negócio era o início da globalização, estava começando, e não era só francês, agora viu os ingleses mesmo, esses é que traziam as grandes máquinas, traziam a modernidade. O Hotel de France, repare aqui os coches, né? Você não tinha ainda o bonde chegando à praça, e a luminária a gás, inaugurada em 1854, muito devendo ao Barão de Mauá, que inaugurou a fábrica de gás no Canal do Mangue. Prédio esse que ainda está de pé, se bem que mutilado. Lá está lá até hoje o relógio original, posto por Mauá, e aí embaixo a frase, ex fumo dare lucem, do fumo nasce a luz. É isso, hoje em dia no morro tem outro sentido, mas tudo bem, no fumo nasce a luz. Ali há um fundo chafariz, como uma lembrança colonial, e aqui as lojinhas dos turistas. Mas você tem aqui a iluminação a gás, que é essa arandela muito bonita, que detalhe, só tem 2 no Rio de Janeiro, no sítio original, e as 2 dentro da igreja da Ordem Terceira do Carmo. Quem é que vai preservar essa lembrança do Mauá? Só tem essas 2 ainda. Estão adaptadas para luz elétrica. Estão lá para luz elétrica. E em cima era a com óleo de baleia. A primitiva com óleo de baleia. Você botava ali o óleo de baleia ali dentro. Não tinha canalização nenhuma. Aqui é a igreja do Carmo, que funcionava na época como capela real. Ao lado tinha o convento, que foi cedido pelo imperador Dom Pedro II ao Instituto Histórico. Em 1856, abriu-se a Rua do Cano, transformada em 7 de setembro, cortou-se o convento. A igreja ainda está lá, se bem que com uma fachada e uma torre modernas. A Ordem Terceira do Carmo aparece aqui, já completa. Isso aqui é uma procissão na rua direita, deve ser hora do rush, sexta-feira, está ali, todo mundo em procissão religiosa. Reparem que na época, para você tirar uma fotografia, você tinha que ficar 8 minutos parado. Então, por isso que as pessoas estão aqui tremidas, né? Você não consegue ver direito. Aqui. O Morro do Castelo, que era o berço original da cidade, com a igreja de São Sebastião, um chafariz ali, e roupas colocadas ali para secar, que era o trabalho que eram das moradoras do Morro do Castelo. Era o Sica-Sec da época. Aqui a descida do Morro do Castelo, parece Olinda, né? Parece Recife, é o centro do Rio de Janeiro. O morro foi totalmente arrasado entre 1920 e 22 para ceder terreno para a exposição do centenário da independência do Brasil. Rio de Janeiro é a única capital do mundo que destruiu o próprio berço. Aqui uma visão também da modernidade. Naquela época, 1840, 1850, 1860, o Rio era assolado por várias doenças infectocontagiosas. Dentre elas a febre amarela, que era transmitida por um mosquito que assolava o Rio naqueles tempos, um tal de Aedes aegypti. Então, o governo não fazia nada porque ninguém sabia que o mosquito transmitia doença. Eles achavam que a doença era transmitida pelo fedor, pelo miasma. Então as pessoas nem tomavam banho, se perfumavam para enganar o mau cheiro e assim evitar as doenças. O que se vendia de perfume era uma coisa impressionante no Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores tomou uma vez providência para dar lenços perfumados à população de baixa renda para evitar o ataque das doenças infectocontagiosas. Somente com Oswaldo Cruz é que nós teríamos assim uma visão científica do problema e a coisa seria levada. E, claro, foram proibidos os enterros nas igrejas, surgindo os cemitérios, primeiro os do Caju, depois os da Zona Sul, e os hospitais. Esse aqui é o Hospital Novo da Santa Casa, devido a José Clemente Pereira. Ele era colado ao mar para que os doentes chegassem de barco e não contaminassem o resto da cidade, porque ninguém sabia ao certo o que transmitia as doenças.
Aqui o Hospital Novo da Santa Casa, um prédio belíssimo, em estilo neoclássico. E aquela placa ali é muito interessante, entrada de cadáveres. Então, essa é a Rua Santa Luzia. E aqui logo era o mar. O fotógrafo quase se postou no mar. Toda essa área aqui depois foi aterrada. O Hospital Novo, erguido em 1850, era um dos orgulhos do Rio de Janeiro. Na mesma época, Dom Pedro II inaugurava o Hospital de Loucos, na Zona Sul, que seria na Urca. Eu, hein? Deixa eu mudar logo antes que aconteça alguma coisa. Aqui. É o Morro do Castelo, com o hospital, o pátio interno do hospital, que foi uma referência durante muitos anos. E aqui o que nós tínhamos, o Arsenal de Marinha, visto da Ilha das Cobras. O Brasil produzia navios desde 1763 com certa regularidade. O Mauá vai mudar isso com a compra do estaleiro da Ponta da Areia, em Niterói, onde em 12 anos ele vai entregar 72 navios de aço. Não havia nada na América Latina que igualasse ao esforço de Mauá. Muito da Marinha do Brasil que lutou na Guerra do Paraguai foi devida à atividade do nosso grande patriota. Ali aparece o Mosteiro de São Bento, felizmente ainda está lá, não resolveram transformá-lo num posto de gasolina, está ali firme e forte, e a zona que depois seria o Porto Moderno do Rio de Janeiro. E essa cena bucólica aqui é a Ilha das Cobras, mas isso tudo já desapareceu, porque ali hoje está o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, um lugar interessante, onde no topo você ainda tem a fortaleza com a cela do Tiradentes e o quartel do Corpo de Fuzileiros Navais, nossa West Point Tupiniquim, como também o Museu do Corpo de Fuzileiros Navais, que pouca gente conhece, que é dentro de uma caverna. Aqui o passeio público de Mestre Valentim, onde as pessoas iam tomar ar fresco. Imagina, calor de 40 graus, ficando com a mesma roupa por 3 meses. Resultado, as pessoas ficavam na rua até as 10, 11 horas da manhã, todo mundo ia para casa e só tornava a rua às 17 horas. Para isso, no período colonial, foi feito o passeio público, para as pessoas poderem sair. Isso aqui provavelmente é a criança de rua na época. A iluminação a gás, vocês podem ver, os lampiões, eles produziam pouca luz, por isso que tinham que ser muitos assim, muito próximos um do outro. Quase todos eles feitos aqui no Rio de Janeiro, na fundição da Ponta da Areia, do Mauá. Hoje esse conjunto, esse trecho está totalmente modificado, você não vê mais nada. Lá ao final está o bairro da Glória. Aqui outro ângulo, né? O terraço e o pavilhão norte, com a Ilha das Cobras ao fundo. Aqui, vê que é uma foto antiga, tem 2 policiais na rua. Então, são 2 fotos bem vestidos à francesa, uma roupa bem própria para as nossas necessidades. E claro, como boa polícia do Rio de Janeiro, não portava arma, né? Era uma espécie de uma coisa assim meio estranha. O Cosme Damião, antepassado do Cosme Damião, com roupas engalanadas, bonitas, alguns até usando pelerini. Isso aqui são figuras da época, dá para ter uma ideia das roupas. A Senhora de Mantilha é uma figura enigmática, né? Aquele ali deve ser um jogador de basquete com aquela cartola. O tamanho das cartolas impressiona, né? Devia ser muito bom para maridos traídos esconderem os problemas familiares. E ao fundo você tem o famoso chafariz dos jacarés do Mestre Valentim, que foi restaurado há uns 15 anos atrás. E esse chafariz era diferente dos outros, porque ele era decorativo, não era para fornecer água às casas, se bem que do outro lado tivesse uma fonte mais apropriada para isso. Aqui um trecho do passeio público com uma dama sentada ali numa das pirâmides, existem 2 até hoje. O pessoal com a roupa de época, o portão do passeio. Aqui o chafariz do menino, ainda intacto. Depois roubaram essa figura, fizeram um monte de besteira, mas foi restaurado em época próxima de nós. A igreja do Carmo da Lapa e o convento de Santa Teresa, repare as roupas, principal atividade da população pobre da época, principalmente as mulheres,
era lavar roupa para terceiros, né? Os escravos estavam custando muito caro. Felizmente, depois da proibição do tráfico de escravos, o preço do escravo disparou. Em 1860, um escravo valia 15 bois. Pelos valores próximos do atual, seriam 30 mil reais. Não era qualquer um que podia ter escravo. Então, quem tinha, ou vendia para as fazendas de café e contratava homens livres, porque estava ficando insuportável. E você tinha que contratar as lavadeiras para lavar a roupa, que eram lavados nos chafarizes, ou então nos rios que ainda existiam limpos em torno da cidade. Aqui os Arcos da Lapa, que era o principal abastecimento d'água no Rio de Janeiro no período colonial e ainda o era no início do século XIX. Em pleno 1840 ainda vivíamos das nascentes do maciço da Tijuca. Depois disso vamos começar a captar água de lugares mais distantes, em parte devido à iniciativa de André Rebouças. Aqui o chafariz que existia no Largo da Carioca, em frente à Rua São José. E aqui uma vista tirada do alto do Morro do Castelo, mostrando o Largo da Carioca com o convento de Santo Antônio e a Igreja da Penitência. Felizmente estava lá. Esse prédio enorme aqui embaixo era o Hospital da Ordem Terceira da Penitência, que o Pereira Passos colocou abaixo em 1906 e foi parar na Tijuca. Hoje dele só existe uma parede. Por incrível que pareça, quando houve a Conjuração Mineira, Tiradentes ficou preso nele no início, porque era o prédio que eram as paredes mais espessas, que tinha grades. Então, está ali. A Rua Gonçalves Dias, a antiga Rua dos Latoeiros, bem antes da Colombo existir. Dá uma boa ideia do que eram as ruas do Rio de Janeiro. Olha que limpeza, com a água correndo toda para o centro, formando valas e tudo mais. Nós ainda não tínhamos um sistema de limpeza eficiente. Somente na década de 70 seria contratado com a Leixo Gary, que daria o nome Gari aos nossos limpadores de rua. E nessa época se faziam projetos para os escravos jogarem os dejetos do mar, projetos de baús herméticos, porque eles carregavam toda a trampa das casas em baldes e também em tonéis no alto da cabeça, né? O escravo que fazia isso ficava todo manchado, era chamado de tigre, e às vezes os tonéis vazavam e eles ficavam enfesados. Então, isso vai perdurar até a assinatura do contrato com a The Rio de Janeiro City Improvements, uma empresa inglesa que vai se estabelecer no centro e vai cuidar dos esgotos do Rio. E acredite se quiser, essa empresa cuidou dos esgotos até 1947. Hoje a estação de tratamento de esgotos pioneira número 1 de 1862, uma das mais antigas do mundo, está ali na Glória, é sede da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos. Ali. Aqui uma visão que se tem da Escola Central, hoje fixa no Largo de São Francisco, tirado da torre da Igreja de São Francisco de Paula. Essa Escola Central depois seria a Escola Politécnica, em 1948, Escola Nacional de Engenharia. Grandes nomes saíram dali para modernizar a cidade, dentre os quais Paulo de Fronten, o patrono da engenharia brasileira, que ainda bastante jovem dotou o Rio de Janeiro de água em apenas 6 dias. Como diretor da Central do Brasil, duplicou a linha da Serra do Mar, que foi feita em 10 anos, ele fez em 10 meses, duplicou em 10 meses. Foi prefeito do Rio de Janeiro por 6 meses. Nesses 6 meses ele ampliou a Avenida Atlântica e inaugurou as avenidas Delfim Moreira, Vieira Soto e Niemeyer. Abriu a Avenida Rio Comprido, que hoje lhe leva o nome, e abriu o túnel João Ricardo. E ainda deixou dinheiro em caixa. Pois é. Quando não se rouba, se faz, né? Aqui o típico casario da época, ainda bastante reles, né? Círculo da Academia. Cidade era bastante simples, aqui a lateral do convento franciscano, a Rua do Teatro com o teatro e a Igreja de São Francisco de Paula. O teatro hoje é um lindo estacionamento.
A estátua de Dom Pedro I, o primeiro monumento público da cidade, inaugurado a 7 de setembro de 1862, com uma novidade, um holofote elétrico de arco voltaico, que conectado ao Teatro São Pedro de Alcântara, iluminava a estátua de noite. A iluminação elétrica começou aos poucos aqui com geradores elétricos dos prédios. Era tão importante a inauguração de uma lâmpada que ia o imperador e todo o ministério para inaugurar a lâmpada. A Central do Brasil, em 1876, quando dirigida por um jovem engenheiro chamado Francisco Pereira Passos, ele botou 6 lâmpadas na estação. Veio o imperador em pessoa ver a novidade. Veio o ministério todo para ver 6 lâmpadas de arco voltaico. Olha só que coisa, né? O monumento é projetado por João Maximiliano Mafra e Luiz Rocher. Foi o primeiro grande monumento público da cidade, e em volta você ainda tem as luminárias a gás, hoje adaptadas para energia elétrica. Aquele arco triunfal que aparece ao fundo era de madeira. Aqui outra visão do monumento, que homenageia os rios que limitam o Brasil. E é interessante, ele está segurando a Constituição, por isso que o nome da praça era Praça da Constituição, porque Dom Pedro jurou ali a primeira Constituição do Brasil, ainda quando não tínhamos feito a independência, Constituição portuguesa. Olha ela aqui. A Casa da Moeda, no Campo de Santana. Nossa, foi uma evolução muito grande. A Casa da Moeda surgiu na Bahia em 1694, 4 anos depois passou para o Paço. Ficou no Paço até 1815, quando então passou para um casarão no que hoje é a Avenida Passos. Em 1860 passou para esse prédio lindo, o qual sediou a Casa da Moeda até 1970. Hoje ela está em Santa Cruz, em Holy Cross. É a maior Casa da Moeda do mundo. Haja vista a quantidade de vezes que nós trocamos de dinheiro. Esse prédio hoje cedia o Arquivo Nacional, um verdadeiro palácio, né? Reparem que o Campo de Santana ainda não estava arborizado. E aqui o Canal do Mangue, iniciativa do Barão e depois Visconde de Mauá. A ideia dele era fazer uma hidrovia ali. Olha que coisa, já se pensava nisso. E essa ponte pêncil, que claro, veio toda desmontada da Inglaterra, peça por peça, mas hoje ela não está mais aqui. Não sei que fim levou, mas seria muito pitoresco se ela tivesse sobrevivido. Diziam que as águas eram transparentes. Bom, hoje eu não garanto. Aqui a visão do Canal do Mangue com a ponte pêncil, tirada provavelmente da torre da igreja do Bonfim, que hoje está caindo aos pedaços. E esta é a fábrica de gás do Mauá, no Mangue, e este de Chapelão é o próprio. Falando lá com os operários, provavelmente tomando tenência das coisas. Aqui uma escrava lavando roupa, você vê aí ao fundo, e ao fundo essas instalações industriais moderníssimas para os padrões da época, o gasômetro, Morro de São Diogo e o que seria depois o Morro da Providência, onde no final do século XIX se instalaria a primeira comunidade no Rio de Janeiro. Aqui o Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, novinho em folha, ainda cercado por tapumes. Nossa, o imperador Dom Pedro II viveu ali até 1889. Depois foi museu e hoje é uma ruína, porque permitiram que este bem cultural da humanidade se perdesse. E o que é pior, ninguém foi demitido, ninguém sofreu punição nenhuma, ficou por isso mesmo. Pois é triste, né? É assim que a cultura é tratada entre nós. Aqui o palácio, ainda atrás, o casario colonial original, que foi doado a Dom João VI. Repare como São Cristóvão ainda era uma área rural, não tinha praticamente nada, começa a crescer nessa época. Maciço da Tijuca, ao fundo. E o portão, que hoje dá a entrada do zoológico, era o portão que foi doado pelo Duque de Northumberland a Dom João VI e dava acesso ao palácio. A princesa Isabel e Leopoldina e uma amiga no Palácio de São Cristóvão, estudando.
mostra um outro momento, onde já tinha muito mais gente alfabetizada nesse país. A princesa Isabel sabia ler e escrever muito bem, deixou um acervo de milhares de cartas. Milhares de cartas. E se os historiadores lessem, não falariam tanta besteira sobre um terceiro reinado. Ela dizia que jamais seria imperatriz. Ela se recusava a ser imperatriz. Quando papai morresse, a república seria proclamada e nós nos retiraríamos, porque ela não suportava os políticos brasileiros da época, que só queriam saber de enriquecer e legislar em causa própria. Ainda bem que isso foi há quase 200 anos. De lá para cá, o nosso país evoluiu enormemente do ponto de vista moral, ético. Então, imagina. Ah, e tem mais, e o Conde de referendava atrás, dizendo que nenhum dos filhos deles tinha condição de dirigir este país, porque os 3 filhos, ele mesmo dizia, os 3 filhos são 3 retardados. Naquela época, ser retardado era empecilho para não assumir cargo público ou dirigir esta terra. Pois é, então. É claro, de lá para cá o Brasil evoluiu, claro, você tem uma evolução notável. Então, portanto, nunca existiria um terceiro reinado. A própria princesa Isabel não queria ser imperatriz. Leia o livro da Mary Del Priore, O Castelo de Papel, onde está reproduzida essa carta muito curiosa e o comentário do Conde de sobre os próprios filhos. Naquela época, retardado. Se bem que louco já podia dirigir, porque a rainha Dona Maria I já era... até hoje, bom, deixa para lá. Aqui vocês veem, seria a Igreja do Bonfim e o Cemitério do Caju. O Palácio Leopoldina, onde hoje está ali uma escola de formação profissional. Esse palácio foi demolido na Rua General Canabarro. Ali. Ao alto da Boa Vista, com a entrada da Floresta da Tijuca. Eu estou passando um pouco rápido, porque são 3 PowerPoints. Cascatinha Toné está lá, firme e forte, né? Ali a escala humana. Felizmente isso não mudou. Cascata Grande, do alto. As escravas lavando roupas da Sinhá lá. O interessante que eu gosto de ver aqui é a dona das escravas, né, descansando ali no canto. Pois é, está ali toda recostada, refestelada. As escravas não podiam posar. Aqui uma visão da glória, onde depois será feita a estação de tratamento de esgotos. O catete, na época uma área residencial, e aqui a novidade, os canos de esgoto, até que enfim não íamos ter mais escravo transportando toda aquela porcaria na cabeça e jogando, e o esgoto era tratado, só não fazia separação dos esgotos pluviais com os esgotos domésticos, isso só no século XX, mas já foi um grande avanço para o nosso país, o que não impediu a poluição da Bahia. Aqui o Palácio da Princesa Isabel, que hoje é o Palácio Guanabara. É o Palácio Guanabara. Aquela ruazinha pequenininha em frente é a Pinheiro Machado, deve ser a hora do rush, sexta-feira. Pois é, tá lá, em frente estaria a Rua Paissandu, com as palmeiras. Aqui, ó, o Palácio da Princesa. Olha a Rua Paissandu, olha que tráfego pesado, tem um burro só. Hoje tem muitos. Aqui a Rua Paissandu, a Casa da Princesa. Pois é, o interior do Palácio da Princesa Isabel, esses móveis todos sumiram. Ainda existiam quando o rei Alberto da Bélgica nos visitou em 1920. Depois passaram a mão em tudo. Aqui, que beleza. Levaram tudo. Aí, mesa de jogo, uma mesa de jantar. Olha a pose dos funcionários. Certo. Aqui a visão, jardins da casa. Aqui, ó, árvore do viajante com o jardineiro. E aqui, olha só, o Conde de e a Princesa Isabel, eles próprios dirigindo a própria carruagem. Não tem chofer, não. Pois é. Fala-se tanto. Tá aí. Conde de e a Princesa Isabel. Aqui no Jardim Botânico, adoro essa foto, essa dama aqui em primeiro plano, dá um efeito espetacular, né? E esse chafariz ainda existe, está lá. Está lá ainda, ele está no canto. Ele foi retirado, tem um de ferro no local, mas ele está lá, ele tem um canto. E essa aleia de palmeiras plantadas em 1842,
tinham 18 anos quando essa foto foi batida. Isso é que é saúde. Terra maravilhosa. Olha as senhoras com roupas bem próprias para o nosso clima, aqui, bem vitoriana, bem inglesas, tudo mais. Pode passar logo ao segundo. Eu não sei se eu tenho tempo, porque começou tudo assim um pouco tarde, eu não sei se eu ainda tenho tempo. São quase 7 horas. Dá para? Ok. Esse aqui é o nosso Marco Ferrez, 1870. Aliás, já começou bem. Você tem o prédio dos Correios, onde foi que existiu a segunda Praça do Comércio, de 1842, e do lado a terceira Praça do Comércio, que é hoje o Centro Cultural do Banco do Brasil. Está lá, esse prédio, só que agora ambos acrescidos de mais um andar. Aqui uma foto de 1889, já dá para ver o trânsito pesado da 1º de março. Aqui, a entrada da Barra do Rio de Janeiro com barquinha à vela, e tranquilidade, maravilha. O Cais do Porto, já com os barcos a vapor, desapareceu aquela floresta de mastros. Você vê o que foi a chegada da Revolução Industrial, ninguém mais queria saber de barco a vela. Aqui o mercado de peixe, onde hoje está o prédio que foi da Bolsa de Valores, né? Exatamente, o mercado. Aqui a chegada de Dom Pedro II, na última viagem à Europa, em 1888. Reparem atrás a torre da estação de tratamento de esgotos, que o fotógrafo fez questão de focar como símbolo do progresso, da modernidade. E atrás, bem mais atrás, o Mosteiro de São Bento. Aqui o complexo da Alfândega, isso aqui hoje é o Espaço Cultural da Marinha. Aqui aparece todo esse conjunto. A Candelária já com a cúpula, novinha em folha, já que ela foi inaugurada em 1878, atingindo 64 metros de altura, era o prédio mais alto do Rio de Janeiro. Hoje está entalado entre arranha-céus. Aqui é o que ainda restava dos barcos a vapor e a vela, em 1877. A Praça do Mercado da Harmonia, onde depois, e o Terminal Marítimo da Gamboa, grande inovação feita pelo jovem engenheiro Pereira Passos, que levava o café até os barcos. Hoje no local, exatamente, ui meu Deus, espera aí. Exatamente nesse local está hoje a cidade do samba. Tudo isso aqui foi aterrado. Aqui o mercado, o Moinho Fluminense, o primeiro prédio, assim, lembrando aqueles grandes armazéns ingleses, está lá firme e forte. Ninguém acredita, é de 1885. Olha que modernidade, parece o século XX, uma cidade colonial. Inacreditável. Aqui é a estação de Barcas Ferro. Olha o bonde puxado a burros. O burro tinha uma média de vida de 7 anos. E sujavam a cidade toda. Então, era assim. Mania Carris Urbana. Isso aqui, os quiosques, ao fundo o palacete da Ilha Fiscal, onde se deu o último baile da monarquia, a sujeira que era a Praça 15, é um barato. Aqui já os Tilburys, na praça, ainda sem arborização, com o Hotel de France. Aqui a rua 1º de Março, já arborizada com os oitis que o Glaziu plantou a pedido de Dom Pedro II. E aqui você vê o prédio dos Correios. Olha o tamanho do prédio dos Correios, ao lado a igreja da Santa Cruz dos Militares, e o trânsito pesado da 1º de Março, olha só. Que bonito prédio, hein? Velocidade média de 6 km. Esse prédio está lá, felizmente está intacto. A única besteira que fizeram é que acrescentaram mais um andar no século XX, mas não destoa muito não. Aqui uma visão do Morro do Castelo da cidade. Repare a Candelária sobressaindo, a rua direita, que hoje é a 1º de Março, a Praça 15 de Novembro. Era uma cidade que tinha uma escala, agora não estava pronta para o século XXI. Aqui a Praça Dom Pedro II e a Ilha das Cobras, onde tinha o arsenal de marinha. A Rua do Ouvidor, sempre foi pequenininha, 6,60 metros de largura, 800 metros de extensão, mas era onde estava todo o comércio fino do Rio de Janeiro. Foi nessa rua que se conheceu a iluminação elétrica em 1890, foi nessa rua que se fez a experiência com paralelepípedo em 1854, primeira rua a ter um telégrafo em 1856, primeira rua a ter um telefone em 1877, primeira rua a ter um cinema em 1897,
primeiro shopping a céu aberto do Rio de Janeiro. E ainda hoje é importante, mas só que esse casario só sobreviveu no trecho entre a 1º de março e o mar. Aqui a Sociedade Propagadora de Belas Artes e o Liceu de Artes e Ofícios, para criar mão de obra que não fosse escrava, treinar as populações de baixa renda para trabalhar e valorizar. Era a Rua 13 de Maio, isso aqui hoje, no local disto, está hoje o prédio da Caixa Econômica. Que coisa. Aqui o Largo da Carioca com o bonde puxado a burro, representando o passado, e já o bonde elétrico. O bonde elétrico podia puxar mais 2 carros. O pessoal podia andar tranquilamente pela rua sem medo de ser atropelado. Aliás, o primeiro atropelamento só ocorre em 1908, quando um bólido a 25 km por hora atropelou um italiano no alto da Boa Vista. O assassino não foi capturado, fugiu a toda velocidade. Então, pois é. Quem dera que tivesse ficado nessa estatística. A imprensa nacional da 13 de maio foi demolida para virar um lindo estacionamento em 1934. Pois é, e ao fundo o Teatro Pedro II, aparece aqui. Esse Teatro Pedro II, depois na República, tomou o nome de Teatro Lírico, também foi demolido para virar um lindo estacionamento. Pois é, aqui o passeio público, ainda com a vegetação original, a Igreja do Carmo da Lapa, e a Lapa antes das Damas da Noite, que era frequentado pela alta intelectualidade do Rio de Janeiro. Bom, ainda é. Aqui aparece o Morro do Castelo, exatamente no centro da foto onde estão aqueles casarões ali, 2 andares, está hoje o Teatro Municipal. Aqui outra vista do centro, lá no extremo uma das escolas que Dom Pedro II mandou fazer, com o dinheiro que tinha sido destinado para fazer uma estátua dele. Ele cancelou a estátua, mandou construir escolas. Foi notável essa decisão. Passeio público, está lá, estou ali no meio. O Palácio do Catete, quando ainda era uma residência particular, e reparem, a Igreja da Glória do Largo do Machado, na época sobressaindo do meio dos arranha-céus. Novas áreas que foram conquistadas à cidade, graças ao progresso, com ruas retas e o bonde levando lá. Você só conseguia vender um terreno aqui se o bonde passasse lá. Aqui, região da Rua do Catete, a ladeira Tavares Bastos, aqui outra visão do Largo do Machado. Isso aqui onde é a Beneficência Portuguesa. Reparem lá ao fundo a Igrejinha da Glória. E aqui as Águas Férias, a Rua das Laranjeiras, com o bonde subindo, indo até a Estrada de Ferro do Corcovado, a menor estrada de ferro do mundo, inaugurada em 1885 por Francisco Pereira Passos e João Teixeira Soares, muito antes do Pereira Passos sonhar em ser prefeito do Rio de Janeiro. Olha como era movimentada a Rua das Laranjeiras. Nossa, deve ser a hora do rush. Aqui, olha só. Olha o bonde puxado a burro subindo as chácaras. E aqui é a Estrada de Ferro do Corcovado. Esta ponte está lá, firme e forte. Está lá, desde 1800. Pois é, ninguém faz ponte concreta, a ponte daqui a pouco vai lá embaixo. Essa de 1885 está lá. E a locomotiva, que hoje uma delas está abandonada na estação da Leopoldina, sendo roubada e depenada aos poucos. Quem é que vai salvá-la? Aqui a chegada lá no alto do Corcovado, onde tinha o mirante Chapéu de Sol. A vista de Botafogo em 1880, como tinha terreno livre. Olha o bonde puxado a burro, o cara subindo no bonde, no meio da praia. Hoje ele levaria uma cacetada e ia parar longe. Daqui. Você vê que ainda tinha palmeiras plantadas na orla. O bonde foi um veículo ultramoderno na época que democratizou o espaço da cidade e permitiu a expansão. O cara pescando na praia de Botafogo. Não, de paletó, gravata e... Hoje ele pescaria um pneu, uma coisa assim. Aqui é vista do alto do Pão de Açúcar, mostrando o quartel do Exército. Não tinha nada na Avenida Pasteur. Copacabana ainda era um sonho. A Rua São Clemente também deve ser na hora do rush, na altura do Colégio Santo Inácio,
lá ao fundo o Corcovado, muito antes de receber o Cristo. Aqui o bonde chegando à Lagoa, levando a civilização a lugares nunca antes imaginados. A Lagoa vai se tornar um bairro operário, cheio de fábricas. É mole o que mais. A fonte da saudade. Isso aí já desapareceu, já ficou na saudade há muito tempo. Era onde as lavadeiras lavavam as roupas. Aqui a visão dos idílicos morros do Rio de Janeiro. Olha a Lagoa, que maravilha. Que beleza, tudo vazio. Tinha um arranha-céu. A rua Jardim Botânico na hora do rush, daqui, né? Com as palmeiras plantadas. O Jardim Botânico pegava os dois lados da rua Jardim Botânico. Um deles foi desapropriado para fazer o Jockey Club. É mole? Mas a entrada do Jardim Botânico, vocês já viram, que o interior, que infelizmente ainda está lá, isso, não mudou nada. Ai, ai, a Rocinha. A Rocinha está bem parecida. Era uma fazenda. É uma praia de São Conrado, a Pedra da Gávea. Floresta aqui. O Largo de São Francisco com seu jardinzinho. Aqui vocês veem a Praça da Constituição, que hoje é a Praça Tiradentes. Aqui o Teatro São Pedro de Alcântara, que datava de 1813 e foi criminosamente demolido em 1927, depois de uma reforma que custou caro pra caramba. Aliás, foi muito interessante, isso tinha muito no passado. Reformava, gastava fortuna para reformar o prédio, para depois botar abaixo. Como tinha safadeza na administração do Brasil. Aqui o Campo de Santana já arborizado, lembra que vocês viram? Ele assim, bonitinho, com a produção do ecossistema. Isso era a classe média que estava surgindo e estava exigindo novos espaços para passear, para se divertir, para fazer convescotes. Então precisava de praças arborizadas. Era uma época assim que começou isso a aparecer na Europa e também aqui. A nossa classe média, olha, outro trecho do Campo de Santana. Que coisa linda. Ninguém cheirando cola, é uma maravilha. Tá aqui. Aqui o quartel-general do Exército, onde se proclamou a República. Olha a quantidade de bondes. Tudo puxado a burro. Aqui é a igreja de São Joaquim. Para quem não se imagina, aqui do lado é hoje o Colégio Pedro II. E isso aqui é a Rua Estreita de São Joaquim, que era toda ela ocupada por casas de tolerância da mais baixa estirpe, mas que fazia delícia dos alunos do Colégio Pedro II. Na hora do recreio, todo mundo ia para lá se recrear. Afinal de contas, recreio é recreio. Vamos estar aqui. Aqui da Boa Vista, já melhorzinho, aquele negócio, já começou a surgir São Cristóvão, cheio de casa. Vista da estrada, a Tijuca, vista da estrada do Sumaré. Nossa, da era bem rural, né? O Alto da Boa Vista é a Praça Afonso Viseu, a entrada da floresta. O coreto já bateu asas, mas aquela casinha está lá. Hoje é um restaurante. Aqui a Cascatinha, nós já vimos ela aqui. Aqui a Rocinha, fazenda quebra-cangalhas. Olha a fazenda que deu origem à Rocinha. Largo do Boiadeiro, criava bois ali. Pois é. Então, a Ilha Fiscal, por ocasião do último baile. Realmente, um governo que precisa ir para uma ilha para fazer um baile com medo de um golpe de Estado, ele já estava muito desgastado. O imperador Dom Pedro II estava em Petrópolis quando recebeu o telegrama avisando que não era mais o imperador do Brasil. A resposta dele foi ótima. Que bom! Não me querem como imperador, vou ser professor. Ainda bem que a República não permitiu isso. Naquela época, professor ganhava uma miséria. Professor público ganhava uma miséria. Ele provavelmente ia morrer de fome. Acho que foi melhor o exílio mesmo. E ao partir, ele disse: eu parto, mas o Brasil fica. Ou seja, o Brasil que ele ajudou a criar, a desenvolver, a melhorar, a transformar numa nação moderna, e que mesmo tendo quase que exilado Mauá falece em 1889, semanas antes da proclamação da República. Olha, ele deixou um grande país, um legado enorme, que nas mãos de outros homens teria virado pó, teria virado farelo. Independente dos erros que possam ser cometidos, Dom Pedro II está entre os grandes homens do mundo, um homem que recebia os judeus fugidos da Europa, que nenhum país queria, e ele recebia tão bem e já fundava aqui instituições judaicas
recebia refugiados, que hoje está tão na moda, né? Ninguém os quer. Ele não tinha nenhum problema em abrigar essa gente, porque o Brasil é muito grande e o nosso coração é maior. Então, esse foi o grande legado. Eu ainda tinha mais um PowerPoint, mas acho que não tem mais tempo, vai todo mundo. Até minha mulher já deu. Ah, não, está ali ela. Pois é. O próximo seria o Pereira Passos. Seria da época do Pereira Passos. Passar a 1000 por hora. O terceiro, é o número 3. Vamos de Pereira Passos. Não quer entrar o Pereira Passos? Ficou tão... porque são 3 PowerPoints que eu separei no pendrive. Aqui. Isso aqui é um folheto turístico, o primeiro folheto turístico do Rio de Janeiro, lançado em 1917. E, detalhe, a figura da capa é o Teatro Municipal. Aqui, olha, o prédio Botafogo. É interessante que em 1903, o Rio de Janeiro tinha 6 automóveis. Desses 6 automóveis, 3 ficavam no bairro de Botafogo. O prefeito Pereira Passos botou a Avenida Beira-Mar em Botafogo com 3 pistas. 3 pistas. Isso é que é cálculo de fluxo de tráfego. Realmente foi fantástico. 3, sendo que 2 carros pertenciam à família Guinle. 2 carros. Então a Beira-Mar em Botafogo tinha 3 pistas. Olha só que tráfego pesado. Deve ser sexta-feira. A Torre da Imaculada Conceição, aparece lá a Lapa, já nessa época, uma área degradada e que foi mantida, durou muito tempo. O relógio elétrico, opa, novidade, tanta novidade que quando foi instalado em 1904 não tinha energia elétrica para ele. Resultado, o prefeito pediu e foi feito um gato ligando o relógio na rede de bondes do Rio de Janeiro. Gato feito pela prefeitura, o primeiro gato do Rio de Janeiro. 10 minutos, ok, obrigado. Então está aqui o relógio elétrico, está lá o bicho, né? Está lá até hoje. Agora, gatos hoje já se multiplicaram incrivelmente pela cidade. Como é que é a evolução? Canal do Mangue, olha que beleza. A maior parte dessas palmeiras, esse lado todo aqui, desapareceu com a abertura da Presidente Vargas. E o resto, o vandalismo acabou com tudo. Quem botou isso aí foi o Glaziu. Foi o Glaziu. Olha, era lindo, mas a palmeira é muito frágil para a nossa cidade. É uma árvore frágil e ela não dá sombra. Então tinha esse problema. Enseada de Botafogo, tirada do Pão de Açúcar, tudo prédio baixinho. Ainda aqui, vista do Morro do Mundo Novo, onde hoje está a Universidade de Santa Úrsula. Aqui é vista do Alto do Corcovado, só casas, ainda era o bairro da elite. Copacabana era uma grande promessa. A Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, aberta pelo governo federal com 33 metros de largura, 1.850 metros de extensão. Hoje em dia seria possível salvar esses prédios construindo atrás, mas na época não se valorizava o ecletismo, as pessoas achavam um horror. E isso aqui é a esquina da 7 de setembro, aqui é o jornal O País, esse é o Clube de Engenharia. Lindo. Aliás, foi o único prédio que desabou, justamente o Clube de Engenharia. Casa de Pinheiro Espeto de Bom. Aquele prédio mais alto é o Jornal do Brasil. E aqui o estacionamento, que era no meio da avenida. Vai parar o carro hoje no meio da avenida para ver o que acontece. Pois é. Aqui a visão de maravilha, né? Isso aqui é a esquina da Rua do Ouvidor, com os carros todos parados do mesmo, tinha toldo, né? Naquela época não tinha marquise ainda, concreto era caro para burro. Esse prédio aqui hoje está o edifício Marquês de Herval. Marquês de Herval, dos irmãos Roberto. Ali é a Rua da Ajuda. O asfalto que veio da Ilha de Barbados e que sobreviveu tremendamente, a Rua da Ajuda. Meu Deus. Pois é, aqui uma vista do Alto Pão de Açúcar. Tá? Teatro Municipal novinho em folha, estalando de novo, com tráfego pesado da Rio Branco em volta. Nossa. E ali ao lado a fábrica de chocolates Bering, que dava cheirinho de chocolate à Cinelândia. Exatamente, era uma maravilha. Rio de Janeiro fedia chocolate. Meu Deus do céu! A Bering chegou a ser a 3ª maior fábrica de chocolates do planeta Terra. Pois é. Então a família cuidou bastante para que aquilo fosse adiante. Tudo bem, hoje em dia tinha algumas coisas ali que seriam impróprias. A Bala Boneco, que era um homem nu.
Era um homem pelado, inclusive com os detalhes. Imagina fazer... E era o Jorge Bering, que era o modelo. Era o Jorge Bering, que era o modelo. Comodoro, Jorge Bering, do Yacht Club. Figura notável. Meu tio era o diretor financeiro. Então, nossos ovos de Páscoa tinham a nossa altura. Porra, eu era feliz e sabia. Aqui, o Palácio São Joaquim, novinho em folha da glória. Ali. Novinho, está lá, felizmente. Não é aberto ao público, que é uma pena. Aqui, o Palácio Guanabara, quando ainda não morava nenhum bandido nele. Era ainda o prédio que era usado para receber visitantes ilustres. Na verdade, só muito depois é que os presidentes vão usá-lo como residência, até 1950. Essa foto foi usada para a restauração da fachada do palácio. Me orgulha muito, eu ofereci lá essa foto, digitalizei, e eles puderam recompor. Aqui é a Faculdade de Medicina, destruída na ditadura, em 1973, na Avenida Pasteur. Prédio fabuloso, que em qualquer lugar do mundo seria preservado. Ai, Jesus. Daqui. Esse sobreviveu, se bem que também foi uma instituição bastante atacada na ditadura militar. O Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, ainda sem a escadaria. Lindo edifício. 5 minutos, tá, vai acabar. Aqui aparece a Casa da Moeda, tá bom? Nossa Casa da Moeda. Monumento à abertura dos portos, em frente ao Hotel Glória, que não aparece aí o Hotel Glória, porque não estava construído, só tinha um terrenão e uma casa. E hoje também continua a não existir, só tem uma ruína com uma promessa de futuro. Eu torço para que aquilo seja reaproveitado. Um prédio como aquele não pode ser perdido para nenhum país do mundo. Manequim, nem sonhava em ser mascote do Botafogo. Era na Cinelândia, caramba, o prefeito Paulo de Fronten tirou porque achou ele imoral. Foi para Botafogo, em Botafogo ele não era imoral. Pois é. Foi adotado pelo time do Botafogo, Mannequin Piece de Bruxelas, do artista Belmiro de Almeida. Pouca gente imagina, mas o modelo que ele usou foi uma menina. É a primeira estátua trans do mundo. Está tão na moda, a primeira estátua trans do mundo. Olha o calçamento, que depois vai ser copiado em Copacabana. Aqui é a Avenida Niemeyer, sem mureta, sem nada. Vai na coragem mesmo. Sem ciclovia. Sem ciclovia, tudo ali. É o fundo da praia. Aqui Copacabana, que não tinha nada. Em 1917. O Leme também era ainda bastante. Rural, a Praça 15, com toda a arborização feita pelo prefeito Passos. A construção do Coreto ali, banheiro público. O lindo prédio de mármore do Ministério da Aviação e Obras Públicas, cujo funcionário sênior era Machado de Assis. Sim, grande funcionário público do Ministério da Agricultura, Indústria e Obras Públicas. Trabalhou 30 anos sem faltar e sem tirar férias. Isso sim, um grande funcionário. E ficava mais tempo que o ministro. A Ponte Pêncil, Ponte Almirante Alexandrino de Alencar, ligando o continente e Ilha das Cobras. Como tinha Ponte Pêncil no Rio de Janeiro, tinha no Canal do Mangue, tinha aqui. Hoje, agora são as pontes estaiadas, tudo evolui, né? Paciência. Evolui para pior. A estátua de bronze, já na praça arborizada, foi arborizada pelo Glaziu. Nessa época ainda tinham famílias passeando ali. Hoje tem gente que faz família, bom, isso é outra história. Aqui é a Praça da Glória, com suas estátuas e tudo mais. Era nesse espaço que um timezinho que começou em 1912 começou a treinar, um tal de Flamengo. Flamengo começou a treinar ali. Porque não, o que eu posso fazer? Eu sei que tem senhoras presentes, mas estou brincando com a cara aí. Flamengo é o filho dileto do meu querido time Fluminense. Este sim. Monumento a Teixeira de Freitas era uma época que se valorizava os homens históricos brasileiros, tinha muito monumento em praça pública. O pavilhão Mourisco na praia de Botafogo era todo colorido. Que coisa. E todo de ferro, vindo da Europa. E era um restaurante dançante. Embaixo tinha um bar meio down e atrás tinha um teatrinho de marionete, porque todo mundo saía, a família toda. Então você deixava os filhos
vendo as marionetes, enquanto o Olavo Bilac assistiu um espetáculo infantil ali. E ele comenta, aliás, o Olavo Bilac era fantástico. O príncipe dos poetas era inspetor escolar. Onde é que você vai botar um dos fundadores da Academia de Letras para ser inspetor escolar hoje em dia? Deu um prêmio a Cecília Meirelles, começando assim. E era um crítico feroz do governo. Uma vez desabou um espelho do Palácio do Catete. Chegaram à conclusão que foi cupim. Ele contestou, botou no jornal, cupim nada, o espelho se matou, cansado de refletir a mediocridade dos homens que dirigem nosso país. Ainda bem que isso tem 100 anos, né, obviamente, de lá para cá melhorou muito. Aqui o 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, e o Bondinho, a novidade industrial. O campo de São Cristóvão, o seu coreto, 1 minuto, acabou! Mas é isso. Muito obrigado a todos. Gosto de fazer palestras assim meio lúdicas como essa, né? E claro, eu sou politicamente incorreto, como sempre, né? Já viu que eu sou assim mesmo, não tem jeito. Ah, sim, eu faço passeio em cemitérios. Esse passeio até está meio morto. Mas eu fiz muito, vou fazer agora o São João Batista, mas vai demorar um pouco. Eu tenho outros lugares para visitar antes. Não, existe em todo mundo, por que não tem aqui? Eu faço passeios turísticos. A minha mulher aqui, ela é diretora financeira, empresária, chefe do contencioso e aqui cuida da parte operacional e secretária. A Vilma, viúva do grande Fred Flintstone, está ela aqui. Ela está organizando dia 7 agora um passeio à Fortaleza de São João. Dia 14 eu vou fazer Praça 15 e arredores. Esse é gratuito, aberto a todo mundo, às 9 horas da manhã no Palácio Tiradentes. Ali, 9 horas da manhã. Dia 21 vou fazer Jardim Botânico, talvez até Dom João apareça por lá, dependendo do clima. E vamos visitar a cidade de São João Marcos, que foi dia 4 de novembro, uma cidade que foi destruída por causa de uma represa que foi feita e no final das contas não precisava ter destruído. A cidade que era tombada, ela foi destombada e demolida. E estamos aí para fazer cemitério e outras coisas, outros lugares exóticos. Já fiz passeio de barca, de VLT, de trem, levando pela zona norte e oeste, foi um barato, assim, incrível. Claro que o trem não parava para acolher as pessoas, né? A gente foi sistema de som, assim, estávamos até pensando em contratar aquele submarino que foi até o Titanic, mas deu um problema técnico, não deu muito certo. Mas, seja como for, a gente temos que abrir caminhos, há espaço para todo mundo trabalhar, precisa querer trabalhar. Mauá encontrou esse espaço há 150 anos atrás e cresceu num meio que ninguém queria trabalhar, que trabalho era coisa de escravo. Temos que valorizar o trabalhador cada vez mais, temos que valorizar o empresário. É assim que o país vai adiante. Não vai ser valorizando político vagabundo que essa terra vai andar. Vai ser valorizando quem usa as mãos e a cabeça. Isso aí. Bem, eu senti tanta pena de ver uma palestra como essa terminar. Eu ficaria aqui a noite inteira, eu acho que vocês também, né? Professor, né? Depois disso, não é guia turístico, é um professor requintadíssimo, que nos deu muita alegria, mas também um pouco de melancolia, porque nós vimos a cidade que nós perdemos. E, diante disso, do que perdemos da Avenida Central, que você mostrou, que belíssimo Campo de Santana era aquele, coisas inesquecíveis, sobretudo a Avenida Central, me dói o coração, a 13 de maio, hoje é um lixo, meu Deus, né? E nós vimos uma coisa aqui maravilhosa, mas não é hora de chorar, né? A minha vontade é tombar o professor Milton Teixeira, porque essa erudição, esse amor à nossa cidade, realmente foi muito, nos encheu de alegria terminar a nossa reunião com você, Milton. Obrigado. E volte sempre, você tem que estar ligado a essa casa para nos dar a oportunidade de fazer esses passeios
e de conhecer a cidade, não mais por projeções fotográficas, mas pelo que sobrou e ao vivo, não é isso? Muito obrigada a todos e a palavra ao Dr. José. Agora, só para concluir, eu queria mais uma vez agradecer a todos, convidá-los para o segundo Fórum Rio Empreendedor o ano que vem. Nós vamos incluir... Sobe aqui, Marta, por favor. Nós vamos incluir esse nosso programa no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Já solicitei ao prefeito e ao governador que assim seja, e eles concordaram, através das suas assessorias, de incluir esse programa no calendário oficial da cidade e do Estado. Eu agradeço ao professor Milton Teixeira a gentileza de estar aqui conosco hoje. Agradeço à professora Aspásia Camargo por ter sido essa pessoa maravilhosa que me ajudou durante todos esses 2 dias de evento. Agradeço aos conselheiros beneméritos aqui presentes, a todo o grupo de funcionários, a vocês que ficaram até agora. Eu queria muito passar a palavra primeiro para Marta Aracaki, que é a vice-presidente do Conselho Superior, e finalmente passar a palavra para Rui Barreto, filho. Você sabe, eu não sei se você sabia, professor, essa família Barreto é a atual proprietária da fábrica Behring, daquele chocolate que você comia, esses quilinhos que você ganhou e o Rubinho Ruizinho também, foram dessa fábrica que veio aí, e que deu muito prazer aos dois, pelo jeito, não é? Então, eu pediria à nossa Marta Aracaki que pudesse fazer um pequeno encerramento e passar em seguida para o nosso Rui. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Josier por essa oportunidade que nos deu de participar desse evento, esses 2 dias que, para mim, foram fantásticos, na questão da inovação, né, todo o conteúdo informativo que nós tivemos aqui, para a gente repensar o Rio de Janeiro e realmente buscar um lugar, como ele diz, bom para se viver, para se trabalhar, para se empreender e para se visitar. E, José, você está de parabéns, você cumpriu efetivamente aquilo que pretendia, ele foi incansável, porque não é fácil, em 3 meses de gestão na casa, ter construído um evento desse porte, com pessoas tão importantes e tão experientes que estiveram aqui, nos ensinando e nos ajudando, né, a repensar o Rio de Janeiro. Então, meus parabéns, muito obrigada a você, a sua equipe, e ao Rui, que eu tenho a honra de participar junto do Rui. Eu entrei nessa casa 41 anos atrás, onde a gente faz um trabalho voluntário, e eu tive a honra de pertencer, na época, entrar nessa casa, através do Dr. Rui Barreto, que foi o nosso grande líder também. E eu estou vendo agora, com o José, um retorno à casa, aqueles tempos de glória que eu conheci na gestão do Dr. Rui Barreto. E o Rui Barreto, filho, eu acho que ele é a nova encarnação, realmente, do pai, porque quando ele fala, quando ele se apresenta, o entusiasmo dele, ele mostra que ele efetivamente comprou as ideias do pai e está conseguindo levar adiante esse legado. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença, aqueles que não são nossos associados, por favor, se liguem conosco. Aqui é uma casa de muita informação, muitos contatos, muitas possibilidades de negócio, e a gente só vai construir um Rio de Janeiro forte, pujante, com a ajuda de todos que moram aqui. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos por estarem aqui até essa hora. Josias estava na reunião anterior, uma fisionomia um pouco cansada,
E eu disse para ele: Josias, esse é o cansaço do sucesso. E é isso. Terminar essa hora aqui, com essa sala cheia, é emocionante, é gratificante. Você não é nem lembrar, como as pessoas muito falam do meu pai e tal, vivia uma época de ouro aqui dentro. Ele vivia uma época de ouro porque ele era presidente. Ele tinha vontade, amor. Ele não tinha dinheiro nem tempo, mas ele tinha amor. E é o que a gente vê nele, né? Ele é como o Reinaldo Paz Barreto falou ontem, é o nosso Juscelino. Ele fez em 90 dias o que muita gente aqui não fez em 10 anos. Eu não estou aqui desmerecendo nenhum ex-presidente ou ninguém não, mas isso é questão da representatividade, da pessoa saber o que é isso, né? Ricardo Amaral falou ontem aqui para a gente que na França existe o animateur. O animateur não é o animador do circo. Ele é aquela pessoa que transmite a energia do seu setor. Então, é a pessoa que sabe transmitir para que serve aquilo. E isso é ele. Eu estava outro dia falando para o meu pai, para minha mãe que está aqui presente, Rosa Maria, e para o meu irmão Rafael. Me faz lembrar muito papai. Porque é um homem que veio do nada. Ele veio do interior do Rio Grande do Norte. Ele veio para cá e hoje ele está entregando de volta à cidade que fez dele essa liderança que ele é, através da associação comercial, através do associativismo, que é o que a gente mais quer nessa cidade, que é o que a gente mais quer aqui na associação. A gente não quer dinheiro de ninguém. A gente quer o tempo de vocês só, um pouquinho, é só um pouquinho. Porque o resto ele sabe fazer. A gente precisa dar a ele esse tempinho, esse amor à nossa cidade. Porque juntos seremos mais fortes. Muito obrigado. Até o ano que vem. Boa noite, bom dia.